pelos mortos-vivos. Título: Almas Virgens. Autora: Alta de Souza. Andam sombras errando, abandonadas, ao pé das lousas e das covas frias, almas de pobres freiras desamadas perambulando pelas sacristias. Almas que não foram desposadas, como um bando de rolas erradias, angélicas visões de bem-amadas, mortas na aurora rútila dos dias. Virgens mortas, tristíssimas oblatas de um sacrário de luz piedoso e santo, que sonhais entre os tálamos celestes, entoai nos céus as tristes serenatas com as vossas roxas túnicas de pranto, cantando a luz do amor que não tivestes. Olá, queridos irmãos e irmãs do universo poético de Deus, nas quais os versos nos foram apresentados por Jesus e decifrados por nossos mentores e colaboradores do canal. Antes de falarmos do poema de hoje, peço que se inscreva no canal e deixe seu like, isso nos ajuda demais. Mas vamos ao poema de hoje. Escolhi para comentar a autora Alta de Souza, que no livro Parnaso de Além Túmulo nos brindou com 16 poemas. São eles: O Senhor Vem, Vinde, Mensagem Fraterna, Maria, Carta Íntima, Almas Virgens, Almas, Adeus, Prece, Mãe, Em Êxtase, Em Paz, Hora Extrema, Mágoa, Contrastes e Almas Dilaceradas. E para hoje temos Almas Virgens. Alta de Souza, dentro do movimento espírita, é um ícone da caridade. Nascida em 12 de setembro de 1876, em Macaíba, Rio Grande do Norte, desencarnou em 7 de fevereiro de 1901, portanto, 24 anos. Deixou um único livro, Horto, cuja primeira edição, prefaciada por Olavo Bilac em 1899, apareceu em 1900 e se esgotou em 3 meses. A segunda edição, feita em Paris, em 1910, traz uma biografia da autora por H. Castriano. Finalmente, teve uma terceira edição no Rio de Janeiro, em 1936, prefaciada por Alceu de Amoroso Lima. Espírito melancólico, sofredor, muito místico, seu estilo simples e triste se reproduz perfeitamente nestes versos mediúnicos. Mas, com 11 anos, Alta de Souza começou a estudar em uma escola de freiras francesas, e lá aprendeu literatura, alguns idiomas como o francês e o inglês, além de música e desenho. Veja que a ligação dela com as freiras começou cedo. Pouco tempo depois, aos 14 anos, ela foi diagnosticada com tuberculose e precisou continuar os estudos em casa, sozinha. Era vista lendo para as crianças pobres, para as crianças humildes e escravos. Sua dedicação logo rendeu frutos e, com 16 anos, Alta começou a escrever seus primeiros versos. Poetisa, colaborou com diversas revistas e jornais e, aos 24 anos, lançou seu primeiro livro intitulado Horto. Pouco tempo depois do lançamento da obra, Alta desencarnou em virtude da tuberculose. Para quem quiser se aprofundar um pouco mais na história de Alta de Souza, na descrição desse vídeo tem um link para um documentário da TV URN com o título Noite Alta, Céu Risonho, de 2008. Bacana? Sobre o poema de hoje, Almas Virgens, a gente vai buscar essa relação, como eu falei, com Alta de Souza e as freiras.
Ela faz uma descrição emocional dos sentimentos secretos dessas almas, que pela história sabemos que sempre teve um amargo pretérito antes da aceitação, em definitivo, da túnica roxa, como assim descreve Alta. Na primeira estrofe, temos que a autora descreve como essas pobres almas se encontram no plano espiritual e ela se compadece, visto que, como sombras errando e abandonadas ao pé de suas covas, sem amor, mas sem abandonar as sacristias. Alta coloca nessa estrofe freiras desamadas. Podemos entender que o ato de sua escolha ao celibato, talvez nem todas, foi por egoísmo. Isso está contido no Livro dos Espíritos, nas questões 698 e 699, que o ato do celibato por egoísmo desagrada a Deus, mas que de forma altruísta, a serviço da humanidade, tem seus méritos. E Kardec faz a seguinte pontuação: mas se o celibato em si não é um estado meritório, outro tanto não se dá quando constitui, pela renúncia às alegrias da família, um sacrifício praticado em prol da humanidade. Todo sacrifício pessoal tem em vista o bem e sem qualquer ideia egoísta. Eleva o homem acima da sua condição material. Notem que na segunda estrofe, o brilho dos seus pensamentos vagava ante o arrependimento de não estarem casadas. Mas Alta de Souza teve uma frustração amorosa em 1895, quando enamorava João Leopoldo da Silva Loureiro, promotor público. Por conta da doença, seus irmãos a aconselharam a se afastar dele, vindo a desencarnar em seguida. Alta de Souza teve 4 irmãos. Na terceira estrofe, ela descreve o casamento celestial que essas almas virgens escolheram sob lágrimas e mortas por sacrificarem suas vidas a Deus. É claro que a tristeza não era por conta disso, mas sim por não estarem casadas e, por conseguinte, não constituírem sua própria família. Ela termina entoando junto com essas almas sofredoras cânticos na exaltação de suas vestes pranteadas pela frustração e talvez pela decepção do não cumprimento de sua missão como mulheres aqui na Terra e que agora vagam por entre sombrios pensamentos que o umbral proporciona. Leon Denis, em seu livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, traz, no item 27, revelação pela dor, o seguinte: que as religiões cristãs, principalmente, compreendem o papel grandioso da dor, mas exageram-no, desataram-lhe o sentido. O paganismo exprimia alegria. Seus deuses coroavam-se de flores e presidiam as festas. Entretanto, os estoicos, aqueles que são fiéis aos seus próprios princípios e mantêm a calma em situações de caos, pois são indiferentes à dor, prazer, tristeza ou alegria, bem como certas escolas secretas consideravam a dor como elemento indispensável à ordem do mundo. O cristianismo glorificou-a, deificou-a na pessoa de Jesus. Diante da cruz do Calvário, a humanidade achou menos pesada a sua. E com ele também vimos os excessos da adoração a Deus com os seus aspectos lúgubres e às vezes terrificantes, o céu e o inferno. E como temos a nova revelação, o Espiritismo, que nos oferece uma razão de viver e de sofrer, que nos faz reconhecer que a dor tem seus méritos e que acontece e que, se acontece, tem suas causas. Como Maria revelou a Chico, através de seu mentor Emmanuel, tudo passa. Até o próximo episódio de O Poema dos Mortos-Vivos. Paz e luz!